Uma outra notícia, cobrado sobre o posicionamento oficial sobre a Venezuela, o presidente Lula falou sobre a relação com o regime. Em entrevista à rádio local da Paraíba, o chefe do executivo afirmou que o Brasil não reconhece a vitória de Nicolás Maduro e nem da oposição. Vamos acompanhar. Então, o que nós estamos exigindo? Veja, a Venezuela tinha um colégio eleitoral. Era Colégio Nacional Eleitoral. Era um Comitê Nacional Eleitoral, em que tinha 3 pessoas do governo e 2 da oposição. Era esse colégio que tinha que dar o parecer sobre as atas. Acontece que o presidente Maduro não ouviu esse colégio, ele passou direto para a Suprema Corte. Eu não estou questionando a Suprema Corte. Eu apenas acho que corretamente deveria passar pelo colégio eleitoral que foi criado para esse fim. Então eu não aceito nem a vitória dele, nem da oposição. Porque eu quero cuidar do Brasil. O Maduro cuide de lá, ele arca com as consequências do gesto dele. E eu arco com as consequências do meu gesto. Aí, a entrevista do presidente da República a uma rádio do estado da Paraíba dizendo que não aceita a vitória de Nicolás Maduro, mas também não aceita a vitória da oposição. Você, Cristiano Beraldo. Bom, o presidente lavou as mãos, né? Optou em não se posicionar, inclusive, não faz tanto tempo, chegou a defender novas eleições, né, Cristiano Beraldo? E teve também a frase do presidente brasileiro dizendo, bom, eu vou cuidar do Brasil, o Maduro que cuide da Venezuela. Canhata, às vezes eu me sinto aqui fazendo programa de humor, sabe? Porque a gente tem que dar risada. Eu não reconheço o Maduro, mas também não reconheço a oposição. É meio barro, meio tijolo. Assim, que conversa é essa, não é? Um chefe de Estado, um país de dimensões continentais, 212 milhões de brasileiros, se não me engano foi esse o número atualizado da população brasileira. Nós temos a economia mais relevante, nós gostamos de dizer por aí que somos líderes regionais. O mundo vê sentido que o Brasil seja o líder regional pelas características do país, só que na hora de se posicionar diante de uma declarada ditadura, que um regime que prende e tortura criança, porque as crianças estavam se manifestando de forma contrária ao governo, é uma ditadura. Um governo que realiza uma eleição fake, que dificulta qualquer tipo de acompanhamento, que manda prender seus opositores e que mesmo com toda a manipulação, perde a eleição, some com as atas eleitorais e diz que vai ficar no governo com a bênção da Suprema Corte, que sequer ousou questionar o seu líder supremo, o ditador Nicolás Maduro, é uma ditadura. E aí como é que é a posição do Brasil, então? Não reconhecemos um, não reconhecemos outro. Então, para o Brasil, a Venezuela é um país sem presidente. Chegamos ao ponto, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, que temos um vizinho, um país acéfalo, sem liderança, não tem presidente. É realmente uma coisa inexplicável, viu, Canhato? É só dando risada mesmo. Você, Roberto Mota, presidente brasileiro, evitando se expor, né? Adotando uma postura de quase neutralidade, dizendo que não reconhece a vitória nem de um lado, nem de outro. Enfim, não era bem isso que muitos esperavam que ele dissesse, né, Mota? Imagina, Canhato, que você é assaltado. Aí a polícia passa na hora, prende o ladrão. Vamos, todo mundo para a delegacia. O delegado vai lá, lava o flagrante, o caso vai para julgamento. No julgamento, o promotor acusa o assaltante, o bandido. Naturalmente, a defesa diz que trata-se de um pobre coitado, inocente, não tem nada com isso. E aí, depois de ouvir as duas partes, o magistrado diz: eu não concordo nem com a versão da vítima, nem com a versão do acusado. Ué, mas só existem essas duas versões. Não tem uma terceira versão. Quando você olha para a situação da Venezuela, só existem duas possibilidades.
Ou Maduro foi eleito, ou a oposição foi eleita. Não existe uma terceira opção. Não existe um muro suficientemente largo para caber uma pessoa que não concorde com nenhuma das duas opções e procure um terceiro caminho. Você, Luiz Felipe Dávila, as declarações do presidente brasileiro nessa entrevista concedida a uma emissora de rádio da Paraíba, acha que ele perdeu uma oportunidade de adotar uma postura mais firme, Dávila? É uma declaração lamentável. É uma declaração de um chefe de Estado que não honra a tradição diplomática no Brasil de defender a liberdade, de defender a paz, de defender o reconhecimento legítimo de um presidente, como é o caso de Edmundo Gonçalves, que venceu uma eleição democrática, que ele é, sim, a escolha da maioria do povo venezuelano. E com o argumento técnico das atas, nós escondemos tudo isso que o Cristiano Beraldo mencionou, que tem mais de 150 jovens e crianças presos e torturados, que tem mais de 2.000 presos políticos, que tem uma população que vive 80% na miséria por causa da ditadura bolivariana. E nós fazemos vistas grossas para tudo isso em nome de uma ata que nunca vai aparecer, porque se aparecer, ela vai retratar a realidade. E a realidade é a vitória de Edmundo Gonçalves nas eleições presidenciais do dia 28 de julho. Pois é, agora, quando a gente fala aqui, né, Beraldo, já tratamos disso por diversas vezes, sobre qual deveria ser o posicionamento das lideranças mundiais. Você, o Dávila, enfim, outros comentaristas chegaram a defender uma intervenção, apesar de não apostarem nisso, pelo menos nos próximos meses. Parece que, por parte do Brasil, a gente não vai ver uma mudança substancial desse posicionamento do presidente brasileiro e também da diplomacia brasileira. Agora, estamos às vésperas das eleições norte-americanas. O cenário poderia mudar se os republicanos saírem vencedores, Beraldo? O cenário pode mudar. O fato é que, quando houver eleição em novembro, essa situação da Venezuela ela já vai estar razoavelmente consolidada, né? Meses vão ter se passado desde o fato concreto e uma posição dos Estados Unidos já não foi tomada, né? Então, eu acho difícil, mesmo com a vitória de Donald Trump, que essa questão da Venezuela se torne uma prioridade para um governo que está discursando, inclusive, que é um governo que se orgulha, no seu primeiro mandato do governo Trump, de não ter permitido, né, o surgimento de novas guerras no mundo. E agora, diante da gestão Biden, temos ali a questão em Israel, temos a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Então, eu não acredito que Donald Trump, assumindo a sua presidência num segundo mandato, que colocaria ali um alvo na Venezuela para tomar alguma medida militar. Eu acho que a ação preventiva desta situação dos Estados Unidos em relação à Venezuela teria sido muito mais efetiva, muito mais intensa, se Donald Trump fosse presidente hoje. Mas a realidade é o que é. E isso também não vai mudar a postura do governo brasileiro. O governo brasileiro, que tem claramente uma simpatia maior por Joe Biden, é que Joe Biden hoje, realmente, enfim, ele está ali com muita dificuldade de se firmar, né, como um chefe de Estado, mas quando o Donald Trump ganhar a eleição, né, eu ainda acredito que ele vai se fortalecer e vai acabar ganhando a eleição, o governo brasileiro vai manter uma certa distância, né, dessa nova realidade com Donald Trump novamente no poder. E vai cultivar ali, vai continuar cultivando as suas relações com a Venezuela, com o Nicolás Maduro. Eu não vejo isso mudar. Um dos poucos estrangeiros que estiveram presentes durante as eleições venezuelanas foi o representante do governo brasileiro
o ex-chanceler Amorim, que acaba funcionando hoje como um interlocutor. E não vejo a mudança vindo por parte do Brasil também. Então, acho que a tendência é a temperatura baixar, essas notícias saem aí do noticiário mundial e a vida segue. E eu acho que vai ficar tudo por isso mesmo, para ser bem sincero.